No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Então, ouvintes da Rádio Fontes, estamos aqui com o Anselmo e Eliette. Vocês podem imaginar, olha só, uma arquiteta e um engenheiro. Uma boa combinação, não é mesmo? Para um casal, então, maravilhoso. Olha aí. Então, vamos começar aqui a conhecê-los melhor. Eles também são proprietários de uma pousada ali em Cachoeiras de Macacu. Não, pensa, vocês podem estar se perguntando, né? Como é que um arquiteto e um engenheiro se tornaram proprietários de uma pousada? Mas primeiro vamos aí conhecer quem é Eliette e quem é Anselmo. Duas palavrinhas. Vamos lá, Eliette. Se você tivesse que se definir em uma palavra, o que que você diria? Como você se definiria? Andréia, tudo bem? Tudo bem, ouvintes, amigos? Definir uma palavra assim é um pouco complexo, né? Mas nós somos grandes, digamos que aventureiros corajosos, Acredito, um né? pouco sim. Mas assim, e Anselmo, né? Então nós estamos casados há 40 anos, fizemos 40 anos esse ano e vivemos alguns desafios, né? Bem interessantes na vida. Então, primeiro desafio, o próprio desafio de entender uma caminhada profissional também juntos, né? É uma coisa desafiadora, não é fácil, né? A gente tem as afinidades, mas também tem os pontos de vista que muitas vezes são conflitantes e não é nem sempre fácil da gente resolver, mas é, o olhar para frente, o olhar para fora, ou para o ponto de chegada, nos faz dar esse salto, né? E entender também que tem algo maior, né? Do que esse simples ou somente esse objetivo, né? O profissional ou ser bem-sucedido na carreira, tal, mas também tem um lado do relacionamento que para nós é fundamental, né? Então, quando a gente olha para isso aqui, tudo reconhece, se recomeça, né, e tem uma abertura para algo que vai muito além dessas realidades que seriam apenas, né, a questão profissional e tal. Então, Para todo mundo entender, nós trabalhamos desde o início juntos, né? Nós já nos casamos e começamos assim, nós nos casamos até mesmo por causa de um projeto comum, e que desse projeto comum virou o projeto para uma vida. Que legal. Então, desde o início, foi assim, esse estar junto, projetar junto, e chegar é aquela história, né? Às vezes eu tenho uma ideia, ele tem uma ideia no campo profissional, e a gente tem que entender muitas vezes que dessas duas ideias, os dois vão perder as duas ideias e vai surgir uma terceira ideia que exato. talvez a gente não tenha pensado separadamente, mas ela surge desse. E isso é um desafio, mas também um exercício, né? Da gente saber perder a própria ideia em função de uma terceira que a gente quer construir junto. Então, eu acho que tudo isso, assim, no campo profissional de arquitetura, da engenharia, sempre foi muito presente, e a pousada também surgiu, e ela está em construção, né? E como é que surgiu essa ideia da pousada? O nome, por que o nome, enfim. Bem, tem-se muitas premissas assim, né? Como o Eliade falou, é uma história que não começou ontem, né? Eu acho que o primeiro passo até foi dado por ela, quando Eliette é do Rio de Janeiro, né? Nós vamos em Cachoeiras de Macacu. A pousada é aqui, também a nossa residência está junto. Nós viemos para cá desde que a gente se casou e foi uma opção da Eliette deixar a cidade do Rio de Janeiro, um centro, né? Um centro mais cosmopolita, para uma cidade pequena, muito pequena no interior, né? Com um estilo de vida completamente diferente. Eu vim para cá a convite do prefeito local na época, então eu vim para cá como secretário de obras do município. Daí, mais na frente, a gente se conheceu tal, e a gente se casou nesse processo, e Eliette então deu esse passo de vir para cá. Então começou aí já uma história que um passo grande foi dado por ela. Então foi assim, depois terminou esse período, me desliguei da prefeitura, a gente já tinha um escritório juntos, né? Começamos a trabalhar em projetos e obras assim, né? Uma empresa que nós temos de construção.
E então passaram-se esses anos todos, né? É, aí você falou na pousada, tem esse gap, né? Bem grande aí, mas uma coisa que nos marcou sempre a nossa história, né, Elias? Você pode contar um pouquinho essa coisa dessa abertura, Nós sempre né? fomos assim muito receptivos, né, para pessoas que precisassem ou alguém que precisasse de um apoio. Então, logo nos primeiros anos de casamento, tinha um amigo do Anselmo que estava desempregado, nós chamamos para trabalhar com a empresa. Então, e aí depois, com várias outras pessoas, amigos e tudo, a gente sempre gostou muito de receber, né? Então, era uma coisa constante ter gente em casa pessoas que vão passar um tempo. E essa ideia da pousada, eu digo assim, ela levou um tempo para maturar, né? Então ela ficou assim, ela era um sonho e ela ficou brincando no nosso inconsciente, até que um dia ela falou assim, olha, eu acho que eu quero viver. E os amigos, olha, eu acho que vocês podiam. E aí começamos a sonhar junto com os amigos, né? O que vocês. E a gente teve assim, uma coisa muito interessante desde o início da pousada, quando a gente decidiu, foi construir a ideia da pousada juntos, né? Então nós temos amigos que eram na área da nutrição, e aí eles nos deram várias dicas com relação à cozinha. Outros que olharam a suíte que a gente estava em projeto e falaram: eu acho que serviria ser maior um pouco essa suíte, porque eu me sinto mais confortável numa suíte maior. Então, nós tivemos a colaboração de vários amigos, né? E aí veio, isso toda a ideia, né? Uhum. E aí veio a pandemia, né? Como o Anselmo falou, a gente tem essa empresa de construção e esses operários, né, empregados que trabalham conosco, são meio que família também, né? Porque o nosso mestre de obras hoje, ele começou com a gente com 18 anos. Hoje ele já é pai de família, tem 3 filhos, né? Então é um menino que já está com a gente há bastante tempo. E na época da pandemia, o que que aconteceu? Parou tudo, né? Então, o que que a gente ia fazer com esse grupo de pessoas, né? Que a gente tinha essa responsabilidade, né? E aí veio essa ideia, vamos então botar em prática a ideia da pousada. A Aí gente mora floresceu, o sonho saiu é, exatamente, saiu, potente, floresceu, foi uma voltou, floresceu, oportunidade, né? certo? Digamos, a Uhum. oportunidade que surgiu. Então, Vamos pegar porque a gente estava sempre com essas pessoas em trabalho dos outros, né? Nesse momento, não tinha trabalho para eles, e a gente falou, vamos botar em prática, então, a pousada. E aí façamos esse período todo da pandemia construindo. Acabou a pandemia, ela estava pronta. Não é fantástico. que, é, não é que a coisa também nasceu assim. Claro que veio essas realidades foram se sucedendo, né? E também tinha assim, a questão do investimento em si, né? Então, a gente não pode negar que a gente foi assim também um passo, muito um salto no escuro, mas também um salto na fé. Não vou dizer que não, entendeu? É. A gente acreditava e confiava também que as coisas iam conspirando, que ia surgir uma providência de alguma forma ou de outra. Nós tínhamos um apartamento no Rio, né, que foi Primeiro a gente tinha uma pequena economia, né? é, Aí nós tínhamos uma economia de uma casinha que a gente tinha vendido. Eu falei, vamos colocar, né? é, Essa casinha para começar a construção. E aí, ao mesmo tempo, minha mãe faleceu, tinha deixado para mim e para minha irmã um apartamento no Rio para a gente vender. Quando terminou o dinheiro dessa casinha que nós tínhamos vendido, nós íamos parar a obra. Eu falei, bom, agora acabou o dinheiro e a gente não conseguiu vender o apartamento ainda. Ficamos quase um ano e meio tentando vender o apartamento. é, é, Aí um amigo nosso comum falou: não, vocês não vão parar a obra, eu vou emprestar dinheiro para vocês continuarem essa obra. Quando vocês venderem o apartamento, vocês nos pagam. Quer dizer, a gente achou aquilo um sinal da providência assim, muito Legal, claro, né? Muito interessante. claro. Aí acabou o dinheiro que o amigo tinha emprestado. 15 dias depois a gente vendeu o apartamento. Muito Então, bom. a gente entendeu Então, realmente assim, que era isso. foi essa experiência mesmo. Então, a coisa foi acontecendo e nós fizemos uma reforma, quer dizer, um projeto ficou legal, uma reforma bem profunda aqui na casa. E, enfim, aí nasceu a Tecoar Indiana, né? Tecoar É, o que é o significa esse nome, nome?
É, é um nome relacionado à cultura, vamos dizer assim, sabe, Guarani. Guarani, né? A nossa filha Natália, ela é uma filha que chegou também assim de uma forma maravilhosa na nossa vida, e a gente entendeu assim, depois de muita conversa, né, que ela vinha de uma etnia indígena do sul, que ela veio do sul para cá. E aí, conversando também com amigos, sempre com essa comunhão de coisas, essa menina tem esse traço assim, tem traço assado, bom. Aí a gente chegou a essa conclusão muito assim, acentuada, né, dessa origem dela. E aí ela também tem essa ligação com a realidade dos povos originários, dos povos indígenas e Uhum. tal. E o nome veio dela. O Tecoá é um nome guarani que significa assim, um lugar, um modo de ser, né? Que guarda Guarani, que tradições, guarda né? tradições, né? Profundas, né? Espirituais, enfim. E essa coisa da Aí eu acho que família. tem uma referência muito legal também, porque antes disso aqui virar pousada, essa casinha que nós vendemos era uma casa que nós tínhamos em construção próxima do lado da nossa, e uma amiga comum, e a gente não sabia, era meu escritório escritório do Anselmo. Só que com a vinda do computador, essa casa ficou. Nós começamos a reforma, mas a gente não sabia para que ela ia ser usada, porque já não precisava de uma casa para ser um escritório, né? Um computador numa sala resolvia. E aí uma amiga nossa, né, Marlene e a Mônica, vieram numa festa de aniversário de casamento e perguntaram para a 30 gente, anos de casado. 30 anos de casado, se vocês um dia quiserem vender essa casinha, vocês me falam? Bom, aí a Olha. gente conversou e entendemos que a gente deveria vender a casa. E vendemos a casa. Só que a gente não tem muro entre nós, Uhum. né? Nunca construímos um muro, porque nós somos realmente muito próximos e a relação é muito fácil de Então, e convivência. até hoje numa boa, sem problema? Flui muito bem, eles são super família, né? Agora realmente a gente considera como irmãos e irmãs e tios da Natália, são tias da Natália. Então, assim, não tem muro desse lado. Do outro lado, nós construímos a casa do nosso vizinho também, que também era uma relação. Somos compadres, né? Nós somos padrinhos dos filhos, de um dos filhos deles, e a gente entendeu também que deveria manter uma porta entre nós. Então, até hoje, tem uma porta no muro onde a gente se comunica. Então, a gente, olhando isso depois que virou pousada, eu falei, mas aqui é um território, né? Onde a gente vive uma comunhão entre famílias, guarda lembranças, guarda valores, guarda riquezas, né? É uma vida construída junto. É Então, a verdade. gente entendeu, o Tecoá, além de trazer essa memória da Natália, traz também essa forma de viver, quer dizer, é um território comum de tesouros que a gente guarda em comum, né? Então, por isso veio o nome É, Tecoã. é. E E o indiano, o indiano tem a ver com o local, chama-se aqui, onde tem a pousada, chama-se Vila Indiana, e que também remete ao Indiana do índio, né? Uma casa antiga que tinha aqui na rua, e a gente descobriu lá até um um azulejo, mosaico, um né? azulejo lá com um desenho, né? Com a fotografia, não é a fotografia, né? Mas com a É um pintura de um desenho índio, né? do índio. E aí a gente ficou sabendo que ali também tinha uma família que quando começou o projeto, tinha também essa origem, essa ligação com o índio. Então ficou esse tecoá indiano da rua. E também a gente tem assim um carinho, é um lugar muito bonito para nós, assim, não tem uma certa sacralidade, porque fica assim imerso dentro da Mata Atlântica, né? Um lugar muito bonito, sabe? Dentro da floresta, assim, ainda tem matas em volta, um rio maravilhoso É assim na Margeio frente. Parque, né? O É. Parque dos Três E Picos, depois né? se tornou um parque estadual dos Três Picos, então fica num lugar muito privilegiado, né? Nesse ponto de vista da natureza pródiga, né? Muita coisa assim. E a gente também tem esse cuidado com a sustentabilidade, né, e com a casa comum, né? Então, essa preocupação com o meio ambiente. Então, a gente sai um pouco assim das fronteiras da casa, sabe, com cuidado com a rua, construir relacionamentos também com os vizinhos,
ter amigos que contribuem, né, para poder a gente manter o lugar arrumado, organizado, limpo, bem cuidado, né? Existia Isso uma é a palavra ecológia, né? Porque ecológia significa, né? A palavra significa, né? Um lugar onde você procura viver com o menor impacto possível ao meio ambiente, né? Legal. Então, ecológico Muito atual isso é, é tudo. é, Vocês falaram menor. várias vezes em modo de viver, né? Que Tecoar tem a ver com modo de viver. É, Vamos falar sobre isso logo depois do intervalo, mas estava falando aí da questão da sustentabilidade. Vamos fechar esse bloco com a sustentabilidade. A gente faz um ok. intervalinho e depois retoma para esse modo de viver, que é muito interessante. Tá bom. bacana, valeu. Mas o que Então, você a quer? sustentabilidade, a gente atua isso aqui, né, de várias maneiras. Nós temos a fonte, né? Nossa fonte de água é uma nascente que nasce aqui no terreno mesmo. Então, a gente tem ela cercada, não fazemos nenhum acesso de pessoas a essa nascente. Então, a gente mantém a mata bem virgem ali, porque a gente entendeu que quanto menos a gente mexesse nela, melhor ela seria, né? Já tínhamos a fazer algumas limpezas, mas sempre que a gente limpava, piorava. Então, a gente deixou a natureza cuidar, então é uma área preservada. Depois tem a questão da luz, né? Instalamos painéis fotovoltaicos, então toda a nossa luz, a energia, né? Ela vem de painéis fotovoltaicos. E a parte do lixo também é uma batalha educacional, né? Que a gente se educa, Cultural forte, educa os funcionários também. Eu tenho dois apelidos aqui, a louca das plantas e a louca do lixo, né? É uma mudança cultural É, É exigente, forte, porque você tem forte. que toda hora lá, olha, por favor, a gente vamos limpar então aquela embalagem que você joga de leite, passa uma água nela, porque quem vai tirar essa embalagem não precisa pegar uma embalagem cheirando, né, apodrecida do leite. Vamos, então assim, mas é uma coisa diária, né? Todo dia para separar o lixo, e tem a coleta seletiva, que foi uma batalha grande da gente junto da Uhum, prefeitura para que viessem para cá tirar o lixo, coletar o lixo. Então, hoje a gente tem toda a coleta seletiva terças e quintas. Mas ótimo. foi também ligar todo dia, claro. vamos passar hoje, aí tá direitinho agora. Legal, muito bom. A gente tem esse cuidado com o reciclável, né? Reciclar, reciclar, reciclar. Havia aqui perto, bem na entrada também da nossa Vila Indiana, um lixão, né? Um lixão ali que era uma coisa, né? Era uma ferida no meio da natureza, da mata, do rio, uma coisa agressiva. E nós começamos um trabalho também com os amigos da rua, da religião, e alguns contatos também. A iniciativa nossa acabou também trazendo assim a adesão de outros. Aí um ajudou com isso, uma outra, a prefeitura entrou com um caminhão para ajudar a tirar o lixo, enfim. Nós acabamos com aquele lixão, a companhia elétrica mudou a posição do poste, a limpeza urbana também entrou ajudando, uma outra, a APA Macacu, que é uma associação aqui de preservação do rio, veio também ajudando com algum material para restaurar os bancos. Aquele lixão se tornou uma pracinha, uma praça muito agradável, com os dois banquinhos ali, jardim, e ali vão famílias, passam o dia, enfim. Na rua também tinha outro espaço que a gente descobriu. Então, essa coisa, né, de você começar a trabalhar em sinergia para que as coisas aconteçam de maneira positiva, né? E, enfim, contribua para essa. E é também educacional, né, Andréia? As pessoas olham Importante, uma coisa, né? Olham importante. que a coisa está cuidada e não tem mais aquela, tem aquele, se sentem constrangidos a jogar um lixo na rua, deixar uma coisa aqui, outra ali, né? Enfim, é muita Ok, coisa. por aí. Então, agora a gente vai para o intervalo e voltando, a gente conversa sobre esse modo de viver que vocês já estão expondo, porque todo esse trabalho, toda essa ação ao redor da casa de vocês já reflete o modo com o qual vocês também se relacionam com o entorno, com a sociedade, com vocês mesmos, com a natureza, com as pessoas. Mas vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Valeu.
No ar, mais uma edição de Roda de Conversa. Com Andréa Cruz. Então, ouvintes da Rádio Fontes, estamos aqui novamente com Anselmo e Eliette. Vamos continuar aqui a nossa conversa nessa roda maravilhosa. A gente falava de modo de ser. Vamos entrar agora nesse universo maravilhoso desse modo de ser, porque também conhecendo a experiência deles, a vivência e tudo mais, me vem muito em mente a realidade da economia de comunhão, que é um projeto do Movimento dos Focolares. Se você não consegue, vai lá, acessa o site www.focolares.br e ali você vai conhecer um pouco mais da economia de comunhão. Mas assim, o pilar da economia de comunhão é reintroduzir na atividade econômica a amizade e até mesmo o amor, o ágape, valores que o Smith, o pai da economia política, retirou. Não porque ele era uma má pessoa, não acreditava no amor ou na amizade, mas porque ele não achava necessário que houvesse esse sentimento, esses sentimentos numa relação econômica, porque para ele bastava que cada pessoa que entrasse numa relação econômica procurasse satisfazer o interesse próprio, que automaticamente os interesses particulares seriam satisfeitos, o que a história provou que não é bem assim. A economia de comunhão ela reintroduz a amizade, a filia e o amor nas relações econômicas, baseando-se na mútua assistência da economia civil, que também alimenta, nutre os pilares da economia de comunhão. A economia civil ela para na amizade, a economia de comunhão introduz também o amor, né, na atividade econômica, ou seja, com a mútua assistência. Cada um que vai ao mercado, compra um pão, vai atecoar quando contrata um fornecedor com seus funcionários, buscamos, todos nós, o próprio interesse, é lógico, senão não seria na mesma economia, não seria economia, mas também busca o bem e o interesse do outro, de modo que todos aqueles que estão envolvidos possam ter uma garantia de um resultado positivo numa busca comum da satisfação dos interesses particulares. Isso aqui é muito interessante, é revolucionário hoje em dia, que o neoliberalismo está aí à solta, e eu vejo isso muito presente na experiência de vocês. Como é que é esse cuidado recíproco? Bento XVI, da encíclica Deus é amor, ele fala justamente isso, que com ágape o amor se torna cuidado. O que é cuidar na economia dos interesses particulares de todas as pessoas que se envolvem, sem cair no assistencialismo, sem cair na filantropia, porque não é economia, é realidade econômica, é comércio. Mas como é que é a experiência de vocês? Interessante, você abre uma janela enorme aí de reflexão, né? Porque tem várias vertentes que você pode explorar aí, né? É a relação entre nós, né? Como casal, a relação com os funcionários, a relação com os fornecedores e a relação com o hóspede, né? Então, são várias, desafiadores, né? Cada um tem a sua característica, né? Se a gente pensar na relação entre nós, a gente precisa chegar, né, no acordo, né, entre várias visões, entre temperamentos, né, entre maneiras de ver o negócio. Então, a nossa filha também participa, então, ela tem 25 anos, né, então, trazer essa visão dela como jovem, como ela enxerga isso aqui, né, então, tentar conciliar o que seria para ela a visão da TECOA, né, que público ela almeja, como ela gostaria de conduzir, escutá-la também nisso, né, porque às vezes existe exatamente essa visão diferente de gerações, né? Entre eu, que sou uma pessoa mais rigorosa, assim, eu sou mais detalhista, sou Pragmática, muito. muito, né? Eu gosto de tudo organizado, eu quero ver todos os detalhes, eu sou um pouco assim, quero saber o que todo mundo está fazendo. E a Selma, que é uma pessoa que já é o social dele de receber o hóspede é muito presente, né? Uma pessoa muito presente na hora de receber o hóspede. Então, conciliar nós três, né? Eu acho que isso já é um primeiro desafio. Mas não ser. O que a gente faz? É a tentativa de não excluir a característica um do outro, mas assim, ele tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que ele não tem. Então, tentar o máximo possível fazer disso uma riqueza, né? Uma Perfeito. riqueza no olhar. Depois, assim, a relação com os funcionários, né? Que é outra, porque nós temos aqui 7 funcionários. E apesar de não ser uma pousada muito grande, mas exige, né? Claro. Jardineiro, camareira, cozinheira,
né? Ou a parte administrativa, a recepcionista. Então, tem várias funções aqui, né? E é outra, nós fazemos reuniões semanais com eles, né? Porque também precisa ter um espaço de conversa entre eles. A gente tenta fazer isso toda semana. Conversar para dizer, porque às vezes, você imagina uma pousada, muitas vezes assim, tá saindo um grupo, tá chegando como esse final de semana, saiu um grupo que teve um retiro aqui, eram 15 pessoas. Entrou outro grupo logo no mesmo dia. Então, isso pode gerar também aquela tensão, né, Tá, entre o eles estresse. e uma palavra mais dura, né, uma cobrança mais rápida, assim, me dá aquilo, eu tenho que preparar aquilo. Então, precisa ter também a gente trabalha com uma zona de amortecimento, né? Nesse momento que Uhum. você fala, para tudo e vamos falar, vamos olhar um para o outro. Às vezes a gente faz uma meditação nessa hora, faz uma pequena reflexão, para Legal. dar uma base comum entre eles e também ter essa possibilidade deles dizerem o que que gostam e o que que não gostaram, né? Agora a gente está no processo, vão sair o administrativo e a nossa recepcionista vão montar uma hamburgueria, né? Uau! Então eles vão se desligar da gente. Mas até nisso está sendo um processo interessante, porque não está sendo um rompimento. Então tá sendo assim um período de transição, onde eles também vão passar aquilo que eles sabem para aqueles que entram, sabe? Não. Então é uma coisa que a gente tenta não cortar relações, né? Não fazer coisa assim Pô, me deixaram bruscamente. para trás, traição, não, mas ficar É, feliz também porque eles estão indo para frente, estão progredindo, exatamente. estão, né? Então, são um casal jovem, os dois são um casal jovem, então vão montar o próprio negócio dele, legal, vamos dar incentivo, né? E tem com hóspede, né? Isso você pode colocar Não, também, então. eu acho, eu estava comentando há pouco, é assim, uma coisa que marcou a minha vida, né, desde a da juventude, é um livro que eu li chamado Terra dos Homens, né, do Antoine Exupéry. E a frase que mais me marcou naquele livro, e que me acompanha, me acompanhou, dizia assim que a grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Então, isso aqui das relações humanas, né? Eu acho que é um bem, é um valor, né? Que não pode sair das relações econômicas também, né? Nem das relações de trabalho, né? Mas é um valor que fica quase que invisível lá no cantinho, sobretudo nos dias de hoje, né? Que a gente vê Uhum. tanta dificuldade nos relacionamentos, né? Tanta fragmentação, O tanta... rompimento dos vínculos, né? Dos vínculos Isso, sociais, dos vínculos de afeto, isso. né? Então, então essa frase dele assim me marcou, sabe? E é uma coisa que tem a ver comigo. Então, é uma experiência também de sentido, de significado, né? De vida, né? Daí, essa questão dos relacionamentos que a gente estava falando. Então, não apenas com tudo no entorno, com os fornecedores, com os funcionários, tal, mas também com quem chega, né? A gente percebe assim que há as pessoas chegam às vezes de um jeito, ou uma família, um casal, né? Trazendo às vezes da cidade ou das realidades de vida que eles estão, né, vivenciando naquele momento. Às vezes chegam aqui muito cansados, tal, e apenas a experiência de acolher, de uma escuta, né, diferente, como é que foi a viagem, né, como é que você, né, como é que vocês estão, a preocupação com o bem-estar, com dormir bem, com o café da manhã estar contento, e você vai com isso, vai começando a conversar, e a pessoa vai, né, você percebe que elas começam a se soltar um pouco, e não só entre nós, assim, mas também entre os próprios hóspedes que chegam. O projeto da pousada é um projeto, como fala assim, não é é a nossa casa, não é uma extensão da nossa casa, mas literalmente é assim, né? Nós habitamos uma parte, né? E o projeto foi todo feito e quem chega se sente realmente, né, acolhido dentro de uma casa, né? As mesas têm mesas grandes, têm mesas pequenas, então no final, às vezes as pessoas chegam numa sexta-feira, quando saem no domingo já está sentando um hóspede com o outro na mesa, entendeu? Condividindo vidas, histórias, né? Muitos deixam, contam para a gente, né, momentos importantes, assim, significativos da vida, ou momentos que estão passando. Outros deixam, né, escritos, ou mandam É, cartas. A gente recebe cartas, às vezes. carta. Recebemos a delicadeza de Interessante. uma carta postada no correio, né? Uhum. Caramba, olha. Manuscrita, assim, de uma Muito pessoa. legal. Esse hóspede, ele veio para cá. Primeira vez que ele veio para cá, a gente tinha acabado de inaugurar a pousada. Ele estava fazendo 50 anos e ele veio sozinho.
Puxa, porque ele falou que ele queria fazer uma revisão de vida quando ele fizesse 50 anos. Então ele ficou uma semana aqui, trouxe livros, e a gente via que ele era assim, acordava de manhã, ficava olhando a paisagem, olhando a natureza, porque a natureza aqui é muito presente, né? que E bonito, ele é. falava que ele ficava vendo os vários tons de verde, né, da pousada. E aí, assim, no final, ele escreveu, perguntou para a gente, pediu o nosso endereço e ele mandou uma carta. A carta, a gente até publicou no nosso Instagram. Se um dia alguém quiser olhar, o Instagram é Tecoá Indiana, né? Visitem Arroba lá. Tecoá Indiana. E aí tem a carta dele, né? Trechos da carta dele, onde ele dizia que se sentiu aqui num espaço de cura. E Olha, ele dizia assim, porque ele cuidava de muita gente. Então, ele foi comissário de bordo, depois ele é professor e cuidava da mãe dele. E aí ele se sentia assim, por todas essas coisas, gente, como é que tá? Como é que foi o café da manhã? Como você quer mais alguma coisa? Ele se sentiu cuidado, né? interessante, Vamos, Elete, porque o Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, ele fala justamente isso. Ele fala que Deus, amor, essa realidade do cristianismo, com isso, o ágape, que é o amor cristão, se torna cuidado, cuidado do outro, é. né? Muito É, interessante, olha aí, ó. é. E foi muito importante. E para a gente também ela foi é uma carta, né, que faz a gente retomar também a nossa missão, né? Se a gente for hoje olhar o que que é a nossa missão, nossa visão, né, os nossos valores e tudo. Então, o que que a gente entende, né? A nossa missão é exatamente criar esse espaço de família, né? Retomar esse momento onde que você se sente não uma pessoa, não um número, porque há uma tentação. Você pode fazer uma tentação, oba, esse hóspede vai ficar tantos dias, legal, ele vai pagar tanto de diária, beleza, né? Certo. Então a gente, e além disso, e falar, não, esse hóspede vai pagar isso, mas ele veio para cá por um motivo maior, né? Ele veio para cá porque ele precisa desse repouso, ele precisa desse espaço, ele precisa desse verde, e o que que a gente pode fazer para estar com ele? Então, eu acho que para a gente é muito importante É, retomar essa nossa missão, os valores, né? é. Então é isso, né? Esse espaço de cura, esse espaço de construção de uma fraternidade, né? De uma visão de humanidade, assim, né? Uma proximidade com o humano, né? Que cada um tem. E, enfim, pá, É interessante isso quando você fala que esse hóspede não é um número, né? Ele é uma pessoa. Isso aqui é muito importante, porque nesse tempos assim, dessas grandes cidades, dessas grandes massas, né? Nós estamos super conectados com milhares, às vezes, de, entre aspas, amigos, mas as relações são muito anônimas, muito sem rosto, né? O isso, caixa do mercado acabo tratando como se fosse uma máquina, nem olho talvez para o olho dele, não me interessa o nome dele, enfim, as relações estão muito anônimas. E esse anonimato está ganhando espaço, né? Então, recuperar o vínculo interpessoal, recuperar o rosto do outro, recuperar o nome do outro, a importância do nome, né, da identidade do outro, isso daqui, numa relação econômica, numa relação de uma pousada, ou qualquer que seja o espaço de troca, que seriam espaços de trocas anônimos, recuperar esse rosto é muito importante, exato. não é? A gente pode ir para o intervalo de novo, aí ficamos um tempinho aí e voltamos em breve com Elete e Anselmo para a gente poder continuar aí a nossa conversa. E agora a gente pode continuar a conversa, né? Ok. Para não ter que sair do coisa e entrar de novo aí do Zoom. Ah, e É, Andréia, para onde a ah, gente vai agora? pois é, para onde vai agora? Tem Que alguma parte de experiência? história? O que está por Já trás contamos a disso história toda. tudo? O que está por trás? Eu vou botar, qual é a raiz disso tudo? É só o livro lá do Exupéry ou tem alguma coisa a mais? Fala um pouquinho aí do Do carisma, vamos ver do Focolare? Focolare, um pouquinho. Tá bom? Tá, Pode tá bom, ser? tá bom, pode Ok, ser. então vamos lá retomar. Estamos retomando aqui a ouvinte da Rádio Fontes, a nossa roda de conversa com Eliette Anselmo. E minha pergunta agora é essa, mas o que está por trás aí dessas escolhas de vocês? É realmente aquele livro lá do Exupéry que você leu, que é muito fantástico, por até repetir a frase, que eu gostei muito, Anselmo, mas tem algo a mais? É. Eu acho que é toda uma. é, Existe um olhar também, né? Não apenas, A frase de digamos, novo? a A frase de frase, novo, repete a tá frase, na que ela é frase aquela interessante. grandeza, porque eu e Eliette, essa coisa, a gente também temos nos encontrado, né? Não apenas
esse encantamento um com o outro pelo que o que o outro representa, né, para cada um, para o outro reciprocamente, mas também a questão do trabalho, né? E aí essa frase fala assim: a grandeza de uma profissão é talvez antes de tudo unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. E interessante, quer dizer, isso para mim se tornou concreto, né? Com as amizades, mas também quando eu encontrei Eliette, né? E de fato foi através De uma uma proposta profissão. de trabalho na profissão. Eu precisava de né, conhecer alguém que quando eu vim para Cachoeiras, uma cidade pequena, não tinha profissionais, colegas assim, né, graduados também em arquitetura e engenharia. Eu era praticamente só aqui ainda. E aí encontrei Eliette por esse vínculo de trabalho, então foi essa coisa. A profissão se estendeu a algo muito maior. Mas também não é só essa coisa, eu acho que também essa abertura para o transcendente é importante, né? Então, e nessa caminhada também é, aconteceu assim na nossa história um encontro casual, né? No Rio de Janeiro estava levando um sobrinho para fazer um Aniversário de passeio, era sobrinho no aniversário de um Pão de sobrinho meu. Açúcar. Aí eu fui levá-lo no Pão de Açúcar para fazer um passeio. E lá em cima havia, quando a gente esteve ali no Morro da Urca, né, Eliette? A gente estava caminhando, tinha um grupo de jovens, né, que estava assim em círculo, sentado em círculo, e eles faziam ali uma espécie de era uma Chamaram a gente para um minuto pela paz, né? é, Eles falaram assim, nos deram um panfletinho, né, que falava sobre. Hoje existe se a gente for colocar assim, um movimento que a gente acompanha, que é o movimento dos focolares, né, que foi criado por Chiara Lubich. Existe uma coisa que se chama time out, né? O time out é um momento que você para ao meio-dia, não, ao meio-dia de todos os Atitudes. países, né? De todos os horários, fusos horários, e naquele momento você pede pela paz no mundo inteiro, né? Então, e aí eles estavam exatamente, esses jovens tinham parado ali, distribuíram essa oração, né? Que é uma oração que pede pela paz, no mundo, que cessem as guerras, né? É uma oração muito bonita, que depois também a Andrea pode colocar, né? Com certeza. É, e aí, no momento que a gente também precisa tanto no mundo, né, desse momento de paz, e aí e aquilo me chamou muita atenção, né? E eu olhei aquelas pessoas de branco chamando a gente, convidando pela paz, né? Eu falei, nossa, que grupo interessante, né? E aí, através de um outro sacerdote aqui, nós acabamos conhecendo o Focolare, né? E o movimento dos Focolares trouxe para a gente esse entendimento do que de uma forma, que existe uma forma de você amar o outro, né? Então, tudo você aprende, né? Então, às vezes, amar pode ser uma coisa muito abstrata, né? Como eu Exato. amo, né? Mas existe uma forma, um passo a passo, né? Para que, digamos assim, seria uma técnica, né? A Uhum. técnica do amor, uma técnica sobrenatural, né? Então, esse passo a passo. Quer dizer, se fazer um com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, amar como o outro fosse. Vários passos assim que foram fazendo da gente um treinamento. E eu acredito, né, Sam, que hoje, se não fosse esse treinamento, talvez a gente não fosse capaz de recomeçar tantas vezes, né, nos relacionamentos, compreender mais a fundo o outro, se colocar no lugar do outro, ver como é que o outro se sente. Então, acho que boa parte disso que a gente vive hoje, a raiz está nesse conhecimento, né? Isso não é Nesse muito artificial, não? Treinar o amor, ficar treinando, isso aqui não é muito artificial, não? eu diria assim que assim, essa abertura, quer dizer, começou lá nos relacionamentos que eu falei, né? E o contato com essa espiritualidade, vamos dizer assim, então, né? É uma espiritualidade que é aberta 360 graus para o homem, para o ser humano, para a realização humana, né? E esse vínculo com uma pessoa, um Deus que é uma pessoa, né? Ele se revelou para nós de uma forma, né? Como ser humano também, né? Com uma forma de viver, com uma forma de conduzir os relacionamentos, com uma forma de se relacionar também com o próprio Deus, somos nós, né? É a escola do ser humano, vamos dizer assim. E depois essa abertura para a diversidade, né? Né? Não para o diálogo aberto e amplo, né? Assim, sem restrições, né? Para a humanidade de um modo geral. Tudo isso foi uma coisa que me atraiu muito e tem muito a ver também com aquela frase lá de trás, né? Só que tomou aí uma outra dimensão, né? Algo muito maior, né?
que se abre para um relacionamento entre duas pessoas, né? Onde, se esse amor é verdadeiro, como você falou do ágape, né? Ele se torna tão dessa maneira, é como se ali naquela relação acontecesse uma terceira pessoa, vamos dizer assim, né? Que tornasse esse vínculo muito mais profundo, né? E muito mais verdadeiro, né? E do qual você não consegue mais se desvencilhar ou abrir mão, porque é algo, né, que eu acho que está inerente, né, no ser humano essa busca, né, essa busca de infinito, essa comunhão, né, com Deus, que acontece nas relações humanas, fruto desse amor, que não é uma coisa mecânica. Ela falou, um treinamento, eu digo assim, é uma coisa, a Chiara Lubick, que é essa mulher fantástica, né, que recebeu, digamos, esse carisma, uma janela de você que você abre, né, do Evangelho, uma leitura do Evangelho, assim. Certo. E a frase dessa mulher foi aquela frase, né, que continha toda essa realidade que nasceu da espiritualidade dela, dizia o seguinte, que Pai, que todos sejam um. A minha frase lá do Exupéry, né? Exato. A grandeza está nessas relações humanas, né? O maior luxo está nisso daí. E o que que significa se todos sejam um? Essa abertura para a humanidade, né? Uhum. Para o diverso, né? Para acolher a todos. Eu acho que isso foi, sabe, tomando, como se você vai dando os passos, É, e são essas luzes vão passos. acendendo. Você vai dando os passos e aquilo vai se confirmando com a sua caminhada, É até uma chegar por vivência, essa né, coisa. Selmo? É a Uma própria vivência que vivência. É, É um confirma, né? processo na tua vida que se processo. você realmente se abre por, eu acho que eu vou caminhar por aqui, né? E aí essa terceira pessoa, ou digamos esse sócio invisível, está ali com a gente, né? Se você se abre para isso também, tem esse olhar, você começa a fazer uma leitura para isso. Eu acho que tem um fio de Uhum. ouro que vem, sabe, conduzindo, fazendo esse desenho, fazendo esse bordado, não sei, né? Mas se você olhar para trás e olhar para, pô, tem essa estrada assim, eu acho que existe um caminho aqui, né? E essa coisa vai sempre te indica mais para o alto, né? Eu acho que é E isso, essa, André, né? essa, essa, essa vivência, ela tem dicas, né? Então, assim, quando a gente se refere, né, a esses passos que a Selma falou, né? Os passos que a gente dá. Então, às vezes, diante do impasse, né? Estou no impasse com uma pessoa, aquela pessoa está muito chateada, está muito irritada, está muito brigando. O que que eu posso fazer naquele momento? Eu posso entrar nessa briga dela ou eu posso me colocar no lugar dela para tentar compreender e buscar ali um fio que eu possa puxar de diálogo, né? Então, como é que isso se chama para a gente se fazer um, né? Então, ali eu me coloco na pele dele. Então, é uma forma de você chegar ao amor, Correto. porque é difícil você chegar ao amor idealizado, né? Então, idealizado, eu vou amar essa criatura que está brigando comigo agora. Como que eu faço isso? Bom, quem sabe se eu me colocar no lugar dela, eu consiga, né, ver as razões por ela estar. São formas, né, de você chegar a esse amor, né? Sim, Formas de você tentar. Isso acho que serve para tudo, né, André? Perfeito. Serve para pai e mãe, para marido e mulher, serve para 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 tudo. muitas relações, né? relações profissionais, entendeu? Relações com o hóspede que chega, né? Eu acho que é isso, né? Ter esse cuidado, perceber que o outro, né, é um tesouro, né? Ele tem que ser respeitado, tem toda uma história que está ali, e você é Porque convidado, às vezes, a entrar às naquela vezes história. chegam hóspedes, por exemplo, que a gente percebe que eles realmente não querem conversa. Certo. Ok, Claro, não ok, vai ser né? invasivo, né? Não vou invadir, são pessoas que Claro. querem estar sozinhos, os dois. Ok, então essa sensibilidade, né? Também a gente tem que apurar essa sensibilidade com relação ao outro, né? Mas até esse respeito é uma forma de amar, né? Como você disse, colocar no Lógico. lugar do outro, né? Então, vamos respeitar, é verdade. É isso aí. Aí a gente entende que que seria esse treinamento, né? Um treinamento numa outra dimensão, né? Numa outra órbita, vamos dizer assim, de compreensão, né? Correto. Porque você tem por trás disso tudo tem esse desejo, né? De que haja né? Uma fraternidade ali, uma leveza, sabe? Uma redescoberta de si, uma redescoberta do outro, enfim. É uma coisa É. muito bacana. E Eu quem acho que é uma coisa abriu bem toda gostosa. essa estrada para a gente, né, digamos assim, Deus nos fez percorrer foi através do movimento dos focolares, né, com esse caminho de unidade, né? Então, unidade não é você ser igual ao outro, né? Claro. Unidade é exatamente você procurar esse algo comum, né?
algo comum de valores e você chegar a algo que seja não tanto, como eu falei logo no início, né? Não tanto o que eu penso, nem tanto o que a Selma pensa, mas um terceiro pensamento que surge ali do confronto entre os dois, da conversa entre os dois, né? Então, a unidade seria exatamente isso, não uma simbiose, mas algo que se cria a partir do diálogo, né? Perfeito. Uma última pergunta. Vale a pena? Tudo. Sem dúvida, sabe? Essa é a experiência do sentido de vida, né? É. É, quando a Eu coisa não acho que é está uma grande legal, escola, né? Eu acho que é uma grande é, escola para a gente. Se a gente imaginar o percurso que a gente fez humanamente, né? Como temperamento, como valores, como tudo que a gente teve que aprender, porque o meu trabalho de arquiteta, vou dizer por mim, assim, meu trabalho de arquiteta sempre foi muito eu, computador e o cliente, produto final, mas muito, eu me resolvia muito diante do meu projeto, né? Então, meu Claro. projeto, né? Então, para mim, isso foi um descortinar de relacionamentos, onde eu digo assim, às vezes eu falo, nossa, que vontade de voltar para projeto. Porque gente não é fácil, né? É Gente não é desafiador, fácil. né? Que é tudo rosa, né? Não, não é tudo cor-de-rosa. Mas eu acho que na escala do desenvolvimento humano tem um sentido muito grande de desenvolvimento pessoal, isso para Certo. mim. Não sei para a Selma como é que é também. não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu gosto de gente, né? E às vezes, e realmente assim, é um processo que não é, a gente desgasta, né? Mas vale a pena demais, sabe? Vale a pena demais. Para nós também é um exercício às vezes, de você perder, né? De você abrir mão né? de alguma coisa que para você era importante, mas em nome de uma causa maior, né? E no final você não perdeu nada, né? Você ganhou, sabe? Que tudo, eu acho que hoje, né? A visão assim a cultura, né? De você sempre se dar bem, né? É algo que não preenche a alma do ser humano, sabe? Eu não tenho dúvida disso, sabe? Revolucionário, sim. É, então, à medida que você se desvencilha desse pensamento, né, e fala, não, mas eu estou aqui, né? A vida é importante para mim e para o outro também, né? Eu estou aqui também a serviço dessa fraternidade, né, dessa construção. É, a gente vê que vale a pena, sabe? Preenche a alma da gente, né? Uma coisa assim. São valores que não se É. contabilizam, né, de uma forma bancária, né? Mas são outras riquezas que a gente adquire. É isso Você vai se mesmo. espelhando também, né, em outros, né, em tantos exemplos maravilhosos aí, né, de pessoas, de seres humanos que hoje para nós, que não morrem, né, que não morrem, não vão morrer nunca, na verdade. Verdade. Então, é por aí. Oh, muito obrigada, agradeço imensamente a participação de vocês. Nossa, a gente agradece. É um momento bom da gente rever esse percurso também. Obrigado, É, viu? Obrigado é aos isso ouvintes Bate-papo mesmo. também. gostoso, obrigado por quem aí, né, tem essa abertura para escutar também, mas qualquer coisa, qualquer momento que precisar, também nós estamos à disposição, né? Isso mesmo. Entre lá no Instagram, né? Tecoá, verdade? @Tecoá, Tecoá né? Indiana. Tecoá Indiana. Indiana com Isso. K. Ah, isso é importante. Tekoa. Isso. Indiana. Perfeito. A Então, gente André, aguarda agradeço vocês mais. aqui. Isso mesmo. Obrigada, Obrigada, Obrigado, Eliette. Andréia. Obrigada, Anselmo. Um abraço grande. Ok, Obrigada, hein? outro abraço. tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Roda de Conversa. Esperamos você na próxima segunda-feira às 20 horas. Mande seus comentários e suas perguntas, reflexões. Entre na nossa roda de conversa com Andréa Cruz. Escreva para programas@radiofontes.com.